Graça e paz, igreja, boa noite. E aqui a pessoa treme nas bases, as pernas ficam bamba. Ainda bem que chegou essa chuva aí, quando eu vou levar um monte de choque ali. Eu quero agradecer ao Senhor. Eu sei que o pastor Diego orou por mim, mas eu quero. Dá para ouvir, gente? Eu quero orar ao Senhor também pela minha vida. Agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá nessa noite. Que eu seja a menor nessa noite. Que a glória dele venha sobre esse lugar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha acampando os seus anjos sobre a minha vida. Coloca anjo à minha direita, à minha esquerda, à minha retaguarda, na frente. Deus, toma essa igreja com um exército celestial, Senhor. Pai, que todo espírito roubador, Jesus, caia por terra, seja cancelado. Que o coração dos meus irmãos, Senhor, nessa noite seja quebrantado. Deus, que os seus ouvidos sejam aguçados para ouvir a tua voz, Senhor. Deus, eu me consagro mais uma vez a tu neste momento. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Que eu não fale nada do meu coração, mas fale segundo a tua vontade, Jesus. Porque esse povo é teu, não é meu, Pai. Então eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos guarde nessa noite. Deus, que o Senhor possa deixar eles bem, com os ouvidos aguçados, que eles possam entender o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer virar na vida deles essa noite, o que o Senhor quer proporcionar de novo na vida deles essa noite, Senhor. É assim que eu oro, Senhor, e creio no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero fazer um breve resumo, né, do mês. Foram 12 dias de campanha em janeiro, não é isso? 12 dias de campanha. Depois de 12 dias de campanha, a campanha foi em Isaías 54, 23. Depois de 12 dias de campanha, veio o dia na casa do Senhor. E os 12 dias eu não sei falar muito porque eu não ouvi, mas os restantes eu sei falar. E aí Deus usou grandemente as meninas, falou da família, falou de tudo realmente que é para ser feito em nossos lares, com nossos filhos. E quando foi no domingo, o outro domingo, o Senhor usou André, o Senhor falou grandemente sobre Jericó, sobre o roubo de Acã, onde ele fez aquilo, muitas pessoas pereceram pelo seu pecado, pelo seu erro. O Senhor no outro domingo usou o pastor Diego, falando do tempo. E como eu tenho dito todos os dias, o tempo é meu amigo, o tempo é seu amigo. Então, segura esse tempo. E eu fiquei só imaginando, falei aqui no ciclo de oração sobre Josué 1, de ser forte e corajoso também. Mas eu quero voltar só um pouquinho para o tempo. Há um tempo novo para esse lugar. Há um tempo novo para a sua vida. Há um tempo novo. Mas aí eu quero voltar lá para o alargar as tendas. Eu espero que vocês entendam. Como diz meu marido, eu começo um negócio, volto para o outro, atrapalho tudo. Aí achei uma igual, que é Fábia. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Eu fui ler Isaías 54, falando das tendas, de esticar as cordas. E eu creio muito nessa palavra, eu creio muito que é de verdade a palavra rema para esse lugar, a palavra rema para a nossa vida, que o Senhor quer sim alargar nossas tendas, o Senhor quer trazer algo novo para nossas vidas, Ele quer derramar muito mais do que pedimos e que pensamos, porque Ele é assim, Ele tem muito mais para a minha vida e para a sua vida.
Mas eu comecei a pensar, Diego, numa estrutura de uma tenda. Eu digo, Senhor, a tenda, ela tem 4 pezinhos, né? Vamos dizer assim, 4 pezinhos. Ela tem uma cobertura para ela ficar erguida. Eu estou falando numa tenda natural, a sua espiritual. Mas vocês entendem que em uma tenda, eu estou botando uma tenda, mas existem outros exemplos. Em uma tenda, se ela tem algum defeito que vai implicar na sua estrutura de ficar de pé, ela tem que ter consertada, né? Eu fiquei imaginando isso, eu já estava lá no Maranhão, e eu e minhas marmotas, né? Pensando nas minhas marmotas. Aí eu disse, meu Deus, se essa tenda tiver só a perna quebrada, vai ficar assim. Não vai ficar em pé, não. Então, a cobertura eu entendi que é a do Senhor. Essa tenda, sua cobertura é o Senhor sobre as nossas vidas. E durante esse mês todo que eu fiquei fora lá não existiu nenhuma ministração falando sobre o perdão. Mas a gente viveu isso todos os dias da nossa vida. A gente viveu cada momento. A gente viu pessoas, o que uma falta de um perdão pode fazer na vida de alguém. E eu até tinha escrito assim, que se a sua tenda está com essa dificuldade, hoje é noite de você consertar. Hoje é noite, porque a tenda fala das estacas, né? Bem ficadas. Hoje é noite de um conserto. Para que aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, para que essa tenda seja alargada de uma vez. E eu sei que é em várias áreas da vida das nossas vidas, né? Tem várias áreas para essa tenda ser alargada. Eu sei que cada um aqui tem um sonho, tem um projeto. E muitas das vezes, irmão, esse seu sonho, esse projeto, a sua vida está parada por falta de um perdão. A imagem está aí? Tá não. Então, o perdão, aquele que não libera o perdão, ele vive aprisionado. Ele vive sobre uma cadeia. E o perdão é algo tão sério, aonde vira várias portas, várias chaves e vai abrindo várias portas da sua vida. Porque se você não perdoa, se chegar o dia do seu arrebatamento, que a gente não sabe, pode ser hoje, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, você não sobe. A nossa oração não é nem ouvida quando a gente não perdoa. Então é algo muito sério, porque às vezes você está ali aprisionado, prisioneiro, e aí você chora, e você geme, e você faz campanha, aquilo outro, e nada resolve, você não entende. E bastava só uma atitude sua, perdoar. Você vê que quando o Senhor diz que lá em Mateus 5, né? 5, 23, 24, ele fala da oferta. Que se você não tiver alguma recha contra o seu irmão, volte, conserte, depois você vem ofertar. Então, nem a sua oferta o Senhor recebe. Você está depositando e não é recebida. Mas eu quero dizer a vocês que muitas das vezes vocês nem são culpados. Vocês nem sabem que vocês precisam perdoar. Vocês nem lembram. Às vezes foi algo tão sofrido, tão dolorido, que lhe bloqueou. E eu não falo, irmão, desse perdão porque a gente brigou com o irmão, a gente ficou de cara feia. Não, tem algo muito mais profundo.
muito mais profundo, de que só, isso aí tem que ser feito também, mas você precisa pedir ao Senhor hoje, nessa noite, que Ele lhe traga as lembranças. E muitas das vezes você diz assim, essa palavra aí não é para mim não, eu não tenho problema com ninguém, eu já liberei, então para mim. E muitas das vezes você acha que liberou. Lembra que quando Sandra chegou, Sandra falou que ela achava que tinha perdoado, achava que estava tudo correto com o assassino do irmão dela. E ela foi perceber que não estava. Porque se dói, se você fala com ira, se você não consegue conviver, ainda dói. Não está perdoado. Não foi um perdão de coração, foi de boca. E você está aprisionado. Você tem notas promissórias na mão de Satanás. Misericórdia! Onde é que ela tirou isso? Já já você vai ver na palavra, da onde eu tirei. Então, irmãos, que nessa noite seja uma noite de cura, de libertação, uma noite onde vocês possam receber as suas bênçãos, porque até isso é verdade, você não recebe. É uma noite de você parar de ser a vítima. Ai, você não sabe o que ele fez comigo, você não sabe o que ela fez comigo. Eu sei. E o que fizeram com Jesus? Você aguentava o que ele aguentou? E ele foi inocente. Ele foi para a cruz por mim, por você, totalmente inocente, pelos nossos pecados. Mas você não aguenta que ninguém diga nem que seu cabelo é preto. Mas eu quero falar de um testemunho, primeiro, dessa questão que eu falo, quando você está aprisionada da mão de Satanás, e às vezes você não tem um conhecimento, às vezes você não sabe. Lá no EIFOL, teve uma pastora, que a ficha dela era limpa. Limpa. Ela não tinha pecado, muita coisa para renunciar, não. Era ficha limpa. E todo mundo, quando vê uma ficha limpa, diz assim, beleza, aqui vai ser rápido demais. Não tem nada. E uma das coisas que Sandra ficava todo tempo atrás de falar, eu dizia, não fala não, Sandra. Deixa que eu vou falar. Uma das coisas que impactou as nossas vidas lá foi só essa questão de perdão. Só questão de perdão. O quanto as pessoas sofreram, o quanto elas foram lá machucadas, porque não conseguia liberar um perdão. E quando o libertador foi fazer a libertação, o Senhor falou para ele assim, pede para ela perdoar o pai dela. E o pastor dela participou da libertação. Aí o pastor falou assim, não, pastor, está havendo algum erro aqui. Porque o pai dela é presbítero da minha igreja. E eles têm um relacionamento muito bom. E ficou aquele questionamento e a cabeça do pastor Lucas bugou, porque ele disse, e agora? Né? E agora, Jesus? O Senhor me diz uma coisa, o povo está dizendo outra. Aí ele falou assim, então irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que o Senhor está mandando. E isso é uma das coisas que me marca, porque muitas das vezes o Senhor fala, manda a gente fazer algo e a gente se amedronta, porque algo diz assim, não é isso não. E quando o pastor Lucas disse, irmã,
Vamos orar, pedir ao Senhor, vamos pedir que a senhora perdoe seu pai. Aí ela disse, caiu endemoniada. Caiu endemoniada e foram 2 dias dele. Em um dia só não conseguiu. E ali ficou todo mundo aperreado porque era coisa feia. Ela se rastejava como uma cobra. E os pastores não entendiam, chama um, chama outro, e bora orar, e bora orar, e bora orar. Aí vocês podem dizer assim, e esse pastor não tinha autoridade do Senhor? Não, era para expulsar esse demônio? Tinha, e muita. Só que havia um decreto no inferno sobre a vida dela. Havia um decreto porque o pai dela consagrou ela aos 3 meses de vida, Satanás. E ali foi uma luta, o pastor Raimundo Nonato disse, não, irmão, faz o seguinte, amarra aí e deixa para amanhã. No outro dia, mais uma luta de novo. Vamos lá, pastora. Quando ela dizia, eu não conseguia dizer, nem perdoo, se endemoniou de novo. E foi aquele sofrimento para aquela mulher ali naquele dia. E o pastor Lucas disse, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Manda teus anjos, fala comigo. E ele se sentou no cantinho. E ele não entendia, mas ela ficava lá estribuchando. E os anjos do Senhor estavam lá. Porque quem faz é o Senhor, não é a gente, né? E o Senhor deu entendimento a ela, disse, Lucas, há um decreto no inferno. Ele disse, mas Jesus, no inferno eu não posso ir. No inferno eu não vou. Ele disse, pega uma folha, unge e segura. E os demônios, a mulher gritando, e os demônios gritavam, dizia, não entrega, não entrega, não entrega, não entrega. E a mulher lá possessa, e o pastor levantou ali a mão com a folha ungida e ficou só orando. E começou uma água a descer sobre a mão dele. E os demônios gritando, não, não, não. E ali começou a descer uma água e o Senhor foi lá e trouxe o decreto do inferno. Então, por isso que eu falo, tem coisas na sua vida que você não sabe. É necessário que você peça perdão, até pelo que você não sabe. Não é perdão de brincadeira, né? Ficar toda hora, perdoe, perdoe, não. Mas você imagine, e o diabo falou na boca dela que aquele ano seria o ano da morte. Seria o ano da morte dela, ela ia morrer, porque havia esse decreto no céu, onde o pai dela fez, para que nunca faltasse cachaça para ele. Aí às vezes a gente pensa, aceitei Jesus, sou levita, sou do Ministério de Dança, sou pastora, sou isso, sou aquilo, e acha que está tudo correto, está tudo certo. E não está. E uma das coisas piores é você não perdoar. E foi o que mais me impactou. Não, me impactou, apesar que na minha vida eu já liberei vários perdões. Para quem é novo na igreja, quem não sabe, eu liberei perdão para quem matou meu irmão e foi algo sobrenatural. Mas vamos caminhar, esse daí o povo já sabe, eu quero falar de outros. E a palavra do Senhor fala lá em Mateus 6, aqui no 12, ele fala assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Pula lá para o 14. Porque se você perdoares as pessoas que te ofendem,
o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas, se não perdoares essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. É forte, é grave. Porque você quer todo dia o perdão do Senhor, mas você não quer perdoar quem lhe ofende. Você diz que é semelhança de Cristo, eu pareço com Cristo, mas se pisa no seu pé, aí tu fica às vezes semelhança do diabo. Começa a fazer uma oração de crente macumbeiro, dizendo que o Senhor vai cobrar. Aqui que se faz, aqui se paga, né? O Senhor está vendo, eu estou pedindo, peço justiça nessa hora. Senhor, faça justiça entre mim e ela, entre mim e ele, porque eu sou muito pura, sou muito santa, não tenho nada para o Senhor para pedir perdão, não. Eu só quero dizer, ficar no lugar de vítima, choramingando, remoendo, perdendo as bênçãos do céu, perdendo as bênçãos do Senhor, para dizer, eu não perdoo. Passa anos e anos e anos e anos naquele processo. E tão fácil ser liberto. Eu sei que para perdoar também não é tão fácil, irmão. Eu não sou louca, não. Foi um processo para mim poder dizer que perdoava quem matou quem eu tanto amava. É um processo você perdoar muitas coisas. E eu sei que algum de vós aqui tem que liberar perdão, coisas passadas da infância, que você nem lembra, que você acha que está resolvido e não está resolvido. O Senhor, Ele preparou um momento para mim e Sandra. A gente nem saiu nessa intenção. A gente foi para um lago, próximo a um lago, sentar. E de repente, quando a gente olhou, a gente estava expondo as nossas dores. E o que eu achei mais interessante é assim, porque muitas das vezes eu me sento com Maria, me sento com Daci, vou comer churrasco com Gabi, mas eu não sei das dores de Gabi. Não sei das dores de Daci, de Maria. E às vezes as dores de Maria é a minha dor. E comigo e Sandra foi assim. Por isso que eu cheguei dizendo que a gente era gêmeas. Porque coisas que a gente não tinha conseguido falar lá naquela manhã, para tarde, a gente falou, a gente chorou. Muito. Chorava ela de um lado, chorava eu do outro. E eu olhava para ela e eu dizia, eu não acredito que você sofria por isso. E ela também olhava para mim e dizia, e você também por isso. Porque às vezes, irmão, você vê a gente rindo, dando umas gargalhadas, né? Uma gargalhada boa, como eu dou. Mas você não sabe o que tem aqui dentro. Você não sabe o que passou. Às vezes você julga o irmão. Aquele atribulado, coisa complicada. Irmão, mas você não sabe as dores dele. Você não sabe o que ele passou, o que ele carrega. Há uma carga sobre ele. Só o Senhor sabe. Mas a gente tem o costume de olhar e só julgar. Só inflamar.
e não ver a dor do outro que ele passou. Muitas das coisas que eu precisei ser liberta lá, das minhas dores, não foi o adultério do meu marido, não. Isso aí já tinha passado, foi de fato perdoado. Foi da minha infância. Foi tudo da infância. E o mais interessante é que eu fiz um encontro e lá no encontro eu não lembrei dessas dores. E lá o Senhor foi trazendo uma por uma dos meus traumas, os traumas que eu trouxe por causa da minha infância. Eu não podia fazer o processo de pedir perdão à minha mãe, de perdoar a minha mãe, porque ela já morreu. Mas o que ela fez me deixou um trauma. Gente, tá aí meu esposo e meus filhos que sabem. Algumas pessoas, as discípulas sabem. Eu não deixava ninguém tocar no meu pescoço. Eu não deixava que ninguém ficasse assim, ó, muito próximo de mim. E eu caí na besteira de contar isso aos meninos. Esses meninos me seguravam para pegar meu pescoço. Eu esperneava e eles não entendiam que aquilo doía. Aquilo doía porque um dia a minha mãe, ela botou o pé no meu pescoço. Um dia a minha mãe botou uma faca no meu pescoço. E eu sempre vivi bem com minha mãe. Às vezes a André dizia assim, eu não entendo, tua mãe faz tanta coisa e tu não larga ela. É nos cós dela. Ela era minha mãe. E mesmo se eu entender, o Senhor já tinha colocado em meu coração o sentimento de perdão por tudo. Gente, minha mãe não foi fácil não. Mas eu fiquei com ela até o último dia, até o suspiro dela. Eu não fui olhar para o que ela tinha feito, para as pancadas, para nada. Me jogar fora de casa com um menino pequeno. Aí, às vezes eu contava, né, Cris? De me arrumar, subir as escadas, chegar lá toda feliz e dizer, mãe, e aí essa roupa? Horrorosa. Ensacar cinto. Porque ela dizia assim, tá todo de uma pamonha amarrada pelo meio. Não é, amor? Quando a Estela foi fazer minha roupa, a Estela disse assim, eu fiz um cinto no dia da minha consagração. Eu fiz um cinto. Eu disse, ai Jesus, desapontar a Estela com o cinto. Da onde eu vou botar um cinto? Eu detesto cinto. Aí eu coloquei o cinto. Mas com isso aqui eu quero trazer algo que eu disse que faltava eu contar, do EIFOL, que eu não contei. É sobre essa questão de você olhar para o irmão e não entender quem ele é. Não saber as suas dores. E quem é ferido, vai ferir. Quem está doente, quem é doente, ele também quer adoecer os outros. Mas não é culpa dele, não. Quem passa por abuso, carrega uma dor também muito grande. E às vezes você não sabe. Os rasgões que fez lá dentro. Sabe? Sobre ele. Aí tem tanta da coisa que passa, que faz com que você haja de uma forma. Eu descobri que muitas vezes a gente diz assim, eu dizia, que eu tenho um gênio muito forte.
Eu sou assim, tem que ser assim. Comigo é assim. E às vezes tem alguém que até aplaude, acha bonito, né? Que ela é assim. Mas eu descobri que eu era fraca. Eu era fraca. Porque não me dominava. Eu deixava que as coisas me dominassem. E eu fizesse aquilo que o Senhor não queria. Eu me igualasse as coisas que o Senhor não queria. Me trouxe a lembrança agora de algo que só Gabriel, Andrezão, o menino da capoeira escuta. Eu não vou sair daqui com nada, eu vou falar tudo. Muitas das vezes eu disse, tem a capoeira na sede, e eu dizia assim, vou não. Eu não vou não, porque se eu for lá e aquela bicha mexer comigo, que quando eu chego lá ela mexe comigo, eu quebro a cara dela. Bonito, né? Vem pra cá orar, no ciclo de oração, da intercessão, e diz que vai quebrar a cara dos outros. Então tem palavras que você fala que você tem que renunciar no reino espiritual. Porque era mais uma promissória que ele tinha nas mãos dele, sobre a minha vida. E eu disse hoje às meninas, agora eu vou para a sede. Porque se aquela abençoada mexer comigo, não vai ser com agressão, com palavras que vá machucar ela, não. Eu vou dar nela sim, com palavras de amor. Porque o amor quebra todo jugo. Né? O amor quebra tudo isso aí. Mas eu quero voltar para a questão do irmão. Lá eu precisei fazer muitos ajustes. O Senhor me direcionou a mandar algumas mensagens de perdão. E algumas mensagens dos perdão não era para me pedir, não. Era para quem me feriu me pedir. Mas eu entendi na palavra que eu precisava pedir. Porque, irmão, se o outro não quer, vá. Você vai ficar preso, aprisionado? Se ele não quer, meu irmão, então ele que fique lá aprisionado. Porque, irmão, veja bem, aquilo que é bom, quando a gente comprar algo bom, a gente não quer espalhar. Ei, vai lá na Doce Margarida, coma um doce não sei de quê. Vamos lá no Zumbi comer um camarão. Né? Então, o que eu quero fazer hoje com vocês, eu não quero estar aqui acusando ninguém, mostrando o erro de ninguém. Eu quero dizer algo bom. Eu quero falar para vocês que tem muito de Deus para a sua vida. E você está deixando esse muito de Deus por um orgulho. Que esse orgulho vai te levar ao inferno se tu continuar. Esse orgulho vai deixar a tua vida toda paralisada. Mas tem a minha reputação. Que reputação, irmão? Reputação coisa nenhuma. Pensa na tua salvação. É bem melhor do que a tua reputação. Ou você acha que não é? Você acha que é melhor ficar aqui com sua reputação ou você acha melhor subir com o Senhor? Limpinho, com suas vestes limpas. Então lá eu fiz vários concertos. Um deles foi para o pastor Fábio. Porque muitas das vezes a gente escuta verdades na nossa cara e a gente não quer aceitar. A gente faz bico. Né?
Não. E o pastor Fábio fez uma reunião, eu vou dizer a vocês o que foi. O pastor Fábio fez uma reunião onde ele disse assim, que algumas situações que estavam existindo, não era necessário ter nem círculo de oração, nem ministério de intercessão. E ele estava falando uma grande verdade. Só que a gente toma pra gente, né? Ai, sou eu que estou lá. E fica magoadinha. Irmão, se no ministério de intercessão e no círculo de oração não tem unidade, se não tem perdão, foi um ano em vão de oração. Foi um ano em vão de oração. E eu fiquei toda doidinha, porque o pastor Fábio disse aquilo. Só que eu não tinha olhado para o outro lado. E ele tinha me alertado. Ele estava me dando um destino, um caminho. Ei, conserta isso aí. E eu não estou botando a culpa em você que é do círculo de oração e você que é da intercessão, não. Eu também tinha meu ranço. Tinha. Não adianta eu subir para cá e tá querendo falar e mentir, não. Traga para a luz o que está escuro. Traga para a luz. E foram vários outros. Os outros vocês não vão saber não, a pessoa sabe. Porque se eu for falar é muita gente. Mas foi muita gente daqui, viu? O do pastor Fábio eu errei. Mas outros me machucaram. Me bloquearam. Me fizeram chorar. E eu quero dizer uma coisa a vocês também. Muitas das vezes você está preso e nem sabe. E nem sabe que está preso. As pessoas não gostam, você nem sabe. Tão inocente, você fala, você brinca e a pessoa não sabe. Uma certa vez eu estava presa também. Estava presa. Nem sabia. Aprisionada. A pessoa chegou para mim e disse: Cris mandou fazer um momento de confissão. Foi confissão, foi soltura e quase me mata. A pessoa chegou para mim e disse assim: Ei, eu vim aqui para libertar você. Disse, olha Jesus, e eu estava presa e não sabia. Eu vim lhe libertar porque eu estou com tanta raiva da sua cara que nem para você eu olho. Eu disse, vixe, eu nunca prestei atenção. Eu nem prestei atenção e era mulher. É. Então hoje eu quero lhe libertar. Aí eu disse, amém. E glória a Deus. Quem imagine ela ficar presa, porque quem não perdoa fica preso um ao outro. E eu estava presa inocente. Botaram lá na cadeia com o Paulo e Silas. Inocente. Aí chega a outra. Aí a outra meteu o malho. Você estava vindo liberar. Você estava presa. Eu disse, ainda bem, irmão, que nessa noite, para a honra e glória de Jesus, o Senhor botou Maria primeiro. Aí Maria eu não estava presa.
Aí fluiu. Deus fez. Deus soprou o menino na barriga dela. Tá aí o menino. Que quando o menino crescer, Robson disse que vai dizer que foi eu que assoprei. Aí foi Jesus. Mas teve as prisões. E eu lá presa. Nem sabia. Mas, irmão, para você ver. Essas duas prisões quase me matou. Quase me mata. Quase mata meu marido. Porque eu não tinha ideia disso. E eu estava no meu processo de luto, Diego. Eu tinha me levantado. Porque o Senhor por 8 dias me disse, se levanta. Se levanta. E André já tinha visto os processos de luto. E André disse, quando André soube, André nunca pensou nem em sair da igreja, mas nesse dia ele disse, eu quero sair da igreja. Eu quero sair da igreja. Ficou, como diz lá o povo lá no Maranhão, zangado. Eu quero sair da igreja. Porque não respeitaram ela, foi um momento de dor dela. Gente, eu fiquei sem enxergar. Lembra que tinha aquela ruma de luzinha lá, aqueles cordão? Menina, eu comecei a passar mal, eu não via mais nada. E dizia tanta da coisa, e eu já estava assim. E eu tenho um marido que me conhece muito bem. Quando eu saí não precisou contar não. Ele disse, o que foi que aconteceu? Aí eu disse, me disseram, sim. Você me defraudou aí, que deu um nó. Eu disse, que é defraudar, Jesus? Eu não sabia nem o que era. Eu digo, pelo amor de Deus, me diga o que é defraudar, que eu defraudei. Não sei quem, eu não sei o que é. Eu sei as doidices que eu digo, mas isso aí eu não sei não. Então, se você, hoje, tem alguém para você liberar, libere. Libere, solta a inocente. Ela está lá presa sem saber. Que você prendeu ela no cativeiro. A pobre já estava toda destruída. Toda moída. Ainda estava lá no cativeiro, coitada de mim. Mas amém. Foi bom. Porque tanto ela se libertou como me libertou. Né? Então liberte. Liberte hoje em nome de Jesus. Se liberte. Vamos caminhar. Vou voltar. Oi, Paul. Irmão. Aí, depois disso tudo, eu achei, né? Agora tá tudo certo, Sandra. Tá tudo certo. Tô limpinha. Quero voltar para casa com nenhuma sujeira. Tá tudo certo. Irmão, eu tive que fazer um processo de libertação lá no EIFOL. De perdão. Quando eu digo que a gente precisa saber quem é o irmão, não julgar o outro sem saber as dores dele. No meu grupo tinha um homem. E esse homem era todo estranho. Ele não sentava perto de ninguém. Ele não conversava com ninguém. Era ele no cantinho bem afastado, numa mureta. Só que eu não sabia que ele era pastor. Então, quando a gente formou o grupo, eu descobri que ele era pastor. Aí, começou o processo de libertação. Eu fui a quarta. E ele lá, a gente faz um círculo lá. E ele sempre muito afastado. Falava com ninguém. Aí ali eu já comecei. Meu Deus do céu. Mas esse homem é pastor? Como é que esse homem trata as ovelhas dele? Pelo amor de Deus. O homem isolado. O homem não fala com ninguém. Eita glória!
Toma, Jesus! Ei, deixa o chavão que eu saio falando, deixa de medo! Aí, ele ficava sempre muito isolado. Aí chegou as libertações, né? E eu comecei a observar aquele homem estranho. Irmão, não ria não, viu? Do homem Diego. Ele tinha um tique. E ele tinha um chiclete que dava uma agonia. Era uma agonia tão grande. Ele era o teu tempo assim, ó. Aí eu disse, meu Deus, eu não posso sentar nem em frente desse homem. Porque eu vou fazer um monte de marmota pra ele, um monte de careta. E era todo o tempo esse chiclete. Eu disse, o que é isso, pelo amor de Deus? Fiquei agoniada. Aí no meu quarto tinha outra pastora Michele, que era engraçada também. E enfim, vamos caminhar. As libertações que acontecia, todas as libertações que aconteceu, e você precisa ter um coração de misericórdia quando você escuta algo de alguém, as dores de alguém. No final, você poderia dar uma palavra. E sempre ele trazia uma palavra negativa. Sempre ele dizia algo negativo. E a gente do grupo começamos a ficar chateados. Comentar entre si. Meu Deus do céu, esse homem sempre diz uma palavra negativa. Teve acontecer um caso bem grave com uma pessoa. E essa pessoa confessou o pecado, confessou a sua esposa o pecado. E ele queria insistir que o homem confessasse o pecado aos filhos. E os filhos eram pequenos, os filhos não iam entender o pecado daquele pai. E ele insistia. E aí eu cheguei no meu quarto, que no quarto era eu e a Sandra e tinha a pastora Michele. Eu disse, Sandra, pelo amor de Deus, eu tô com um ranço de um velho do meu grupo. Ele primeiro que ele me dá uma agonia com um chiclete pra lá e pra cá, uma agonia nas mãos. E eu já tô com o ranço dele. Aí, como dizia a pastora Michele, crente ruim, a gente sempre comentava. Aí a gente ficou, sabe o quê? Ansioso o dia dele. Tudo ansioso. Quando chegou o dia dele, aí a gente disse, é hoje. É hoje que a gente vai saber o que é que esse homem tão santo, que sempre julga e nunca tem misericórdia por ninguém, o que é que ele fez. Aí eu peguei antes de sair, e depois o Espírito Santo constrange a gente. Aí eu disse, está errado. Isso está errado. Não é para mim agir assim não. Eu disse, Senhor, amanhã é aquele irmão. Mas eu quero pedir ao Senhor que tudo que eu vi esses dias não atrapalhe eu ter misericórdia pela vida desse homem. Que eu não chegue lá com visão de julgamento sobre ele. Que eu tenha misericórdia sobre ele. Eu não quero ir assim, Deus. Não me deixe ir assim. E chegou... Não, aí no dia do meu, eu disse, pastora Michele, em nome de Jesus, sente na minha frente. Mulher, porque eu não quero aquele homem na minha frente, não. Eu vou bloquear, eu não vou falar nada. E lá tem a opção de você escolher que as pessoas saiam. Se você não quiser, você manda sair. Mas eu não queria isso. Eu só não queria olhar para ele. Aí, a pastora Michele foi muito sábia.
Ele chegou lá e disse: irmão, senta aqui. Ela tinha sentado de frente para mim. Botou o ombro para sentar. Os meus olhos só faltou voar da caixa. Eu fazia, dizendo a ela: não, não. E ela saiu. Aí no dia dele, quando aquele homem começou a contar o sofrimento dele, o que ele tinha passado, meu coração começou a doer, 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 e eu disse: eu vou infartar. E era uma dor forte, uma dor forte no peito, eu disse: eu vou infartar. E eu aperreada, e ele tremia todinho, e eu comecei a ter misericórdia, e comecei a clamar por ele, dizia: Jesus, me perdoa pelos dias que eu tive ranço dele, me perdoa dos dias que eu não entendi que ele era tão ferido e ele não consegue entender o ferimento dos outros. E ele começou, e era uma agonia e uma tremedeira. Ele tinha perdido o pai, e no dia que ele perdeu o pai dele, ele foi lá para um hospital, e ele perdeu o pai dele delirando, o pai dele chamou ele de vagabundo, o pai dele falou várias palavras que doeu demais nele. E até hoje ele não era curado com aquelas palavras. E ele tremia, e eu vi a hora ele cair naquela cadeira, e eu comecei a ter misericórdia, dizer: Senhor, pelo amor de Deus, tanto sofrimento. O pai dele tinha outra família, a mãe dele tinha sofrido muito, e ele era alcoólatra antes. Depois que o pai dele morreu, ele virou alcoólatra e fez várias coisas, e ele não conseguia hoje conversar com ninguém assim. Ele, devido a essas dores dele, ele se isola das pessoas, ele se isolava das pessoas. Aí chegou o momento que a gente tem que falar algo para ele. Quando Deus revela, né? Eu olhei para ele e disse: irmão, a única coisa que eu quero falar hoje aqui, diante de todo mundo, eu quero lhe pedir perdão. Eu quero lhe pedir perdão porque eu saí várias vezes daqui zangada com o Senhor. Muito zangada. E além de pedir perdão, eu quero dizer na frente dos meus irmãos tudo que eu pensei. Tudo que eu pensei sobre o Senhor, eu quero dizer. Eu fiquei sem entender como é que o Senhor é um pastor e o Senhor não se trosa, o Senhor não fala com ninguém, o Senhor é essa cara aí, abusada todo o tempo, fala com ninguém. Eu fiquei zangada porque o Senhor não teve compaixão do meu amigo, da minha amiga. Porque, irmão, quando ele não dizia lá, ele chamava a pessoa lá fora e baixava o cacete. Era. Aí eu falei assim: os nossos pecados não são menores nem maiores do que o seu. Os nossos pecados estão na mesma balança. Então, a partir de hoje, eu quero pedir também que o Senhor tenha misericórdia pela vida do que o Senhor vai cuidar. Que o Senhor não cometa mais o que o Senhor estava cometendo aqui. Irmãos, foi extraordinário o perdão, a libertação. Às vezes a gente tem até um stick, a gente tem algumas coisas e a gente não entendemos por quê. Instantaneamente, aquele tique que ele tinha foi embora. A face dele mudou, a cor dele mudou instantaneamente. E no decorrer dos outros dias, a gente sentava perto um do outro.
A gente conversava. E para me vir embora, ele pegou na minha mão, me abençoou, desejou muitas coisas para a minha vida. Agora, se tu imagina, se eu deixo aquilo preso dentro de mim, por orgulho, por não me expor, porque eu estava numa roda de pastores, né? O que é que vão pensar de mim? Eu estou aqui com pastores e eu vou dizer que eu estava com ranço do meu irmão? Que eu estava julgando ele? E todas as vezes que ele me veio até o final, ele me abençoou. Vá em paz para o Rio Grande do Norte, que Jesus acompanhe. Aquele homem já estava se entrosando no meio das pessoas. Já estava conversando com as pessoas. Dentro dele existia um trauma, existia uma dor que ninguém sabia, que ninguém entendia. Dentro de vós existe trauma e dores que ninguém sabe. A gente só sabe julgar e não entender a dor do outro. E ali o pastor Lucas, lá tinha 3 pastor Lucas. O pastor Lucas olhou para mim e disse: irmã, você fez a melhor coisa. Mulher, tu ia para o Rio Grande do Norte, mastigando o chiclete dele. Ele disse: tu ia para o Rio Grande do Norte mastigando o chiclete dele. Tu ia perder tudo que Deus derramou sobre a tua vida aqui, se tu não tivesse liberado esse perdão, se tu não tivesse falado isso para ele. Aí ele falou: ó irmã, no EFOL passado, uma irmã foi falar mal da apóstola, da esposa do pastor Levi. Veio dizer que a apóstola não tinha feito as coisas direito e quis me exaltar. E eu disse a ela: irmã, em nome de Jesus, faça o caminho de volta, vá pedir perdão, vá pedir perdão. Ela não obedeceu. E assim que ela entrou no auditório, ela ficou possessa, endemoniada, porque ela não fez o caminho de volta. Falou mal da irmã, disse um monte de coisa da apóstola e de uma mulher de autoridade. Então tome cuidado. Tome cuidado com quem você vai dizer as coisas. Eu e você tem dono. Pense muito bem antes de falar. E o Senhor fez. E foi maravilhoso. Irmãos, a falta de perdão, ela pode causar no físico muitos problemas, cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. A falta de perdão pode trazer problemas cardíacos, pode trazer úlceras, a depressão, nódulos, artrite, problema nos ossos. Provérbios 14 já disse que é podridão para os ossos. Vesícula, rim, fígado e câncer. É comprovado cientificamente que muitas pessoas que têm câncer, porque não liberam perdão. É comprovado muito sofrimento, além do câncer trazer, por não liberar o perdão. Eu vi minha mãe por vários dias sofrer. Eu não acredito que Deus tem prazer de ver um filho seu
sofrer daquele jeito que eu vi minha mãe sofrer. Mas por várias vezes, eu e minha irmã pediu: mãe, perdoe quem matou o seu filho. Mãe, perdoe. E minha mãe cristã, há muitos anos, ela fazia assim. Eu não posso dizer se no último suspiro minha mãe perdoou. Ela não falava mais, não mexia mais nada. Mas infelizmente, irmãos, se minha mãe não perdoou, foi em vão. Tantos anos ela achando que estava servindo ao Senhor. E eu comecei a refletir nisso e pensei assim: meu Deus, às vezes a gente, um irmão parte, primeira coisa que a gente diz: combateu o bom combate, guardou a espada, voltou para casa. Será? Será? E o Senhor é tão lindo que Ele dá o caminho. Ele está dizendo: ó, é assim. É perdoando que se é perdoado. Se você não perdoar, eu não vou lhe perdoar. Mas você escuta até o crente dizer assim: isso aí comigo não. Perdoo, de jeito nenhum eu perdoo. De jeito nenhum. Então você não tem Cristo não, viu? Tem não. Perdoar é permitir que haja um novo nascimento na sua vida. Se você tem o amor de Cristo, você perdoa. Como eu já falei, se você não perdoar, as suas orações são em vãos. Não está subindo não. Quem não perdoa tem as bênçãos retidas. E a falta de perdão traz morte. Traz morte física e espiritual. João Paulo, se você puder colocar aqui as referências que eu vou dizer, porque às vezes a gente fala e diz assim: mas onde é que está isso aí que ela está dizendo? Será que é verdade mesmo? Você coloca Hebreus 12:15. A minha versão é diferente, mas sobre a tua vida espiritual, quando você não perdoa, traz perturbação e divisão. Mas você não entende a perturbação que você tem na sua mente. Quer dividir tudo. É uma loucura. E a palavra diz: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote em vós, cause confusão, contaminando muito. Se deixe contaminar não, irmão. O outro João Paulo é Mateus 34, Mateus 18, perdão, João Paulo. Mateus 18, o 34, o 35. Eu vou lendo na minha, tá? Porque assim eu fico tonta. É aquela passagem do empregado, né? Que ele não perdoou, o rei perdoou a sua dívida, mas ele não quis perdoar. Deus perdoou a sua dívida, mas você não quer perdoar. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado
até que pagasse toda a dívida. Pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: Isso é o que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Quando eu falei, se você não perdoar, pode ser até um pouco agressivo, que tu vai para o inferno. Sou eu que digo não, tá aqui. Você tem a escolha hoje. Tu perdoa ou tu fica preso. Satanás ganha vantagem na sua vida. 2 Coríntios 2, 10, 11. Meu Deus, já vai dar 8 horas. Se perdoares alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoe na presença de Cristo, por amor de vós. A fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. É forte. João Paulo, 1 João 2,11. Na sua vida espiritual existe uma presença de trevas. No entanto, quem odeia o seu irmão está nas trevas e vaga pelas escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvaram a visão. A falta de perdão, o ódio, traz cegueira. Meu Deus, eu pensei que eu não ia conseguir. Tinha mais coisa, mas eu vou parar. Ainda tinha Colossenses todo em para ler, não vou ler não. Glória a Deus. Irmãos, leiam em casa Colossenses 8. O 8 até o 15. Não vou ler, dá tempo. Vocês esperem um pouquinho. Amém? Mas agora, livre-se de tudo isso. Da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio. Que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam um para os outros, pois vocês já deixaram o lado da natureza velha, com seus costumes, e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vós conheçam completamente. Com o resultado disso, já não existe mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. O 12. Vocês são o povo de Deus, e Ele os amou e o escolheu para serem dele,
Portanto, vista-se de misericórdia, de bondade e humildade, delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoe uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. E em cima de tudo, tenha amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. E que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém? Irmão, diante disso, às vezes a gente não sabemos, como eu falei, se magoou. Às vezes a gente tem um ato, a gente fala algo que pensa que não deixou marcas e dores. E eu tenho muito de repente. Às vezes eu falo, mas eu quero, diante de todos, se eu magoei alguém, se eu falei algo que entristeceu alguém, eu peço perdão. Eu peço que vocês me perdoem. Não me deixe presa não, em nome de Jesus. E nesse momento, eu quero fazer uma oração com vocês. Essa oração é a liberação do perdão. Às vezes você não consegue dizer. O mundo espiritual tampa a sua boca. Não deixa, sua garganta fica fechada. Eu peço que os irmãos fiquem de pé. E que os irmãos façam essa oração. E se alguém, ao término dessa oração, sentir algo, se alguém não conseguiu, quiser vir à frente, falar comigo, com intercessores, para a gente ajudar você, orar junto com você e você liberar perdão. Porque eu não quis aqui listar o que é preciso ser perdoado. Porque cada um sabe o que é preciso perdoado. Cada um sabe o que comete. Cada um sabe o que não agrada a Deus. E eu não vim para acusar. Para dizer que você faça isso, está jogando coisas que você tem que fazer. Então, nesse momento eu quero que vocês repitam comigo. Acho que os meninos vão ter que ficar calados. Um pouquinho. Repita com toda a fé. Repita com seu coração aquebrantado. Dizendo: hoje eu serei livre dessas dores. É uma experiência extraordinária perdoar. Não é fácil, mas é extraordinária. Pai Celestial, hoje eu reconheço que tenho guardado em meu coração mágoas e ressentimentos com relação a algumas pessoas que me prejudicaram de alguma forma. E através da luz do Teu Espírito em meu coração, eu reconheço que necessito perdoá-los. E neste momento, decido perdoá-los. Agora você vai citar o nome das pessoas.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Sim, Jesus. Depois que você falou o nome das pessoas, você vai continuar. Por ter sido instrumento para me ferir e magoar. Agora você vai citar suas mágoas. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu declaro que estou livre das amarras provocadas pela falta de perdão e libero no mundo espiritual a todos aqueles que me prejudicaram. Senhor, recebo o teu perdão e me sinto perdoado. Em nome de Jesus, renuncio a todos os espíritos de falta de perdão, amargura, ódio, tristeza e ressentimentos e laços fora da minha vida. Quebrado está todo jugo de torturadores espirituais em minha vida. Em nome de Jesus, todas as feridas emocionais provocadas pela falta de perdão estão agora curadas e me encho do Espírito Santo pela fé, caminhando na vitória e bênção do Senhor. Pai, declaro tua bênção sobre a vida de todas as pessoas as quais perdoei neste momento, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Que você não saia desse lugar. Que você tenha entendido verdadeiramente o que o Senhor ministrou nessa noite. Que não foi eu, foi o Senhor. Amém? Alguém sentiu alguma coisa estranha? Não tenha vergonha não de dizer não. Alguém conseguiu? Foi difícil? A boca ficou amarrada? A escolha é sua. A escolha é sua.